A que distância você se encontra de Deus? Essa é uma reflexão muito séria, é uma reflexão muito necessária para fazermos todos os dias. Deus nos chama para viver perto dele. Deus nos chama para viver um relacionamento de pai e filho. Ele nos chama para desfrutar daquilo que ele preparou para nós desde a eternidade. Ele nos criou para que pudéssemos adorar a ele, honrar a ele, viver nesse lugar onde a presença dele é manifesta o tempo todo. Tem um texto que me chama muita atenção, que é forte e fala comigo, que está registrado em Mateus, no capítulo 15, versículo 8, quando Jesus fala assim: "Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Deus não procura performance. Deus não procura pessoas que cantem bem, orem bem, falem bem, tenham um discurso até muito bonito, muito pomposo, se esse discurso for vazio. Jesus está dizendo que o que importa é onde está o nosso coração. Se o nosso coração estiver distante de Deus, as palavras que dissermos, as canções que cantarmos, pouco importarão. Nós precisamos entender que muitas vezes estamos colocando uma máscara da religiosidade. Nos achamos bons religiosos, afinal de contas, eu não perco nenhum culto, afinal de contas, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu participo das atividades da igreja, eu me envolvo de alguma forma, eu sou um bom religioso, eu creio que Deus gosta de mim. De vez em quando ouvimos o seguinte: não, eu ouço louvores na minha casa. A pessoa está totalmente distante de Deus, e essa foi uma realidade que encontramos há pouco tempo. A pessoa totalmente distante, vivendo a vida do seu jeito mesmo. Eu quero viver assim, eu acho que desse jeito tá certo, mas todo dia eu ouço louvores. Todo dia, enquanto eu tô arrumando a casa, enquanto eu tô lavando a louça, enquanto eu tô ajeitando as coisas, eu estou ouvindo louvores. E Jesus está dizendo: não adianta nada você cantar. Não adianta nada você me honrar com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não adianta ficar falando sobre Deus se estivermos longe de Deus. Não adianta tentarmos mascarar a realidade, porque Deus não se impressiona com performance. Deus não se impressiona com rótulos, com títulos, com ações que às vezes a gente tenta praticar para parecer santo, para parecer que tem uma vida espiritual, mas por vezes o coração está tão distante, o coração se afastou tanto dele, E infelizmente eu percebo casos assim. Como pastor hoje, eu percebo que pessoas estão na igreja totalmente distantes de Deus. Quantas e quantas vezes nós vamos aos cultos, não só na igreja onde eu pastoreio, mas em tantas outras comunidades, e essa é uma triste realidade. Pessoas que estão ali só de corpo presente, pessoas que estão ali durante o louvor até levantam as mãos, fecham os olhos. Outros, tá acontecendo aquela atmosfera de adoração, uma presença de Deus manifesta, e a pessoa está lá de braço cruzado e olhando, e talvez vendo a parede, reparando um monte de coisa, quando não está no celular, mexendo ali, totalmente distante, totalmente aquém daquilo que Deus está fazendo naquele momento. Não adianta ir para a igreja se o meu coração está distante do Senhor. Tenho ensinado lá na igreja o seguinte: o culto não acontece só no domingo, o culto precisa ser contínuo. É aquilo que eu faço na segunda, na terça, na quarta, e quando chego no domingo, eu tenho a oportunidade de transbordar isso na vida dos meus irmãos. O evangelho é sobre isso. O evangelho não é sobre um dia da semana que eu separo algumas horas para Deus, coloco uma roupa diferente, vou para a igreja e ali eu canto umas músicas, ali eu tenho tempo de comunhão com aqueles que eu chamo de irmãos, e às vezes nem são amigos. Que evangelho maluco é esse? O evangelho é relacional, é o relacionamento vertical com Deus, com o nosso Pai, e isso reflete no nosso relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Precisamos entender a dinâmica da cruz: menos religiosidade, mais vida com Deus, mais vida prática, mais intencionalidade. Eu não quero ouvir isso de Jesus: você me honra bem, Rodrigo,
Você canta bem, você toca bem, mas o seu coração está distante de mim. Deus não procura seguidores frios, Deus procura filhos. Deus não procura homens e mulheres que tentem impressioná-lo, ele procura filhos autênticos, genuínos, que estão perto dele pelo prazer de estar, pela intimidade que é gerada e não pela religiosidade forçada. Muita religiosidade forçada, muitos ajuntamentos, muitas reuniões vazias. Deus não te chamou para esse lugar, Ele te chamou para um lugar de relacionamento, de intimidade, de comprometimento real com Ele. Sabe quem que Jesus confronta ao longo da história? Quando você vai ler a narrativa bíblica, pega a sua Bíblia, leia um pouquinho, estude a Bíblia e você vai ver o confronto de Jesus com os religiosos. Jesus, como eu costumo dizer, ele chega de sola nos religiosos. Quando era um pecador, Jesus tratava aquele pecador com amor, querendo restaurá-lo, não sendo conivente com o pecado, ok? Que a gente está vivendo também essa doideira hoje que, coloca um pano quente aí e não precisa confrontar o pecado, conversa fiada. O pecado tem que ser confrontado para que ele seja eliminado, para que ele seja abandonado, ok? Jesus ama os pecadores e os chama para mudança, tanto que a gente vai ver ao longo das Escrituras isso inúmeras vezes. Vai, não peques mais, vai, abandone a sua vida de pecado, não cometa pecado novamente para que algo pior não aconteça a você. Jesus ama os pecadores. Jesus confronta os religiosos. Vocês sabem de Bíblia, vocês sabem a palavra, vocês sabem a liturgia do culto, vocês sabem tudo como funciona, tudo bonitinho, vocês sabem fazer um culto, vocês sabem criar esse ambiente do ajuntamento, mas Jesus está chamando para algo além disso. Jesus não quer que sejamos bons religiosos, frequentadores de templo. Eu gosto muito da abordagem do Tiago, quando ele fala que a religião que Deus aceita como pura e imaculada não é o cristianismo, o judaísmo, o catolicismo. Ele fala sobre a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper com esse mundo. É isso. Quer ser um bom religioso que não vai receber uma repreensão do Cristo? Ame as pessoas, cuide dos órfãos, cuide das viúvas. Se importe de verdade com as pessoas, não se corrompa com esse mundo caído. Jesus está buscando seguidores autênticos. Jesus está buscando amigos verdadeiros, com quem ele possa compartilhar as verdades que estão no coração. O que Jesus confronta, o que deixa Jesus irritado é a hipocrisia. Aqueles homens eram hipócritas, eles sabiam tudo, estava tudo aqui no intelecto deles, tudo, toda a lei, todas as práticas religiosas, todo o comportamento que eles deveriam ter, mas na prática não era isso que eles viviam. Tanto que Jesus repreende os fariseus, ele olha para eles e fala: ai de vocês, fariseus hipócritas! Vocês atam fardos pesados a essas pessoas e vocês não são capazes de mover um dedo para levantar esses fardos. Jesus está confrontando a hipocrisia. Jesus está nos chamando ao relacionamento. Entenda o seguinte, você não precisa merecer a presença de Deus. Você precisa acessar a presença de Deus. Quando você se torna um filho autêntico, quando você tira a máscara da religiosidade e se apresenta a Ele como você é em essência, independente do pecado que você tenha cometido, o seu pecado não te define. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e a regeneração pelo poder do Cristo que atua em nós. E dessa forma tiramos a máscara da performance, da religiosidade e nos apresentamos a Ele como somos de verdade. E aí acessamos a presença dEle. Eu gosto de pensar na presença de Deus como uma cachoeira. Imagina que aqui tem uma cachoeira e essa cachoeira está jorrando água aqui sem parar, ininterruptamente. E muitas vezes nós estamos aqui, a cachoeira está jorrando a água e eu estou aqui, eu não sinto essa água sobre mim, eu não sinto essa água me tocando. O que eu faço? Eu preciso me deslocar até essa cachoeira e aqui eu serei inundado por essa água preciosa, essa água que lava, que restaura, que traz vida. E não adianta eu ficar aqui: Deus, eu quero isso, Deus, enche com a sua presença. Acessa a presença dele. Eu tenho orado nesse sentido, eu tenho ensinado sobre isso, mais do que ficar
orando e cantando: Deus vem, Deus traz a sua presença. Deus, me conduza ao lugar onde a sua presença é manifesta. Deus, me conduza a esse lugar onde nada mais importa. Me conduza a esse lugar onde eu só tenho o Senhor e o Senhor é suficiente para mim. Esse é o convite dele, desfrutar dessa presença, falar com Deus como um pai amoroso. Muita gente está com medo de Deus. Deus é punitivo. Ai, se eu me aproximar de Deus, ele vai acabar comigo. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam toda manhã. Elas não têm fim. Grande é a fidelidade do Senhor. Nós podemos acessar esse lugar da presença do Pai. E é esse o convite que eu quero te fazer. Acesse esse lugar, tire a máscara, viva uma fé real, genuína, autêntica. Você não precisa se prender a máscaras, você não precisa se prender a personagens. Deixa de lado tudo aquilo que você colocou entre você e o seu Pai. Deixa de lado tudo aquilo que tem te impedido de ser em essência. O Pai está te chamando para esse relacionamento. Se fez sentido para você, se te abençoou de alguma forma, compartilha com todo mundo. Se inscreva no canal também para você não perder nenhuma novidade e ativa as notificações para você receber todo o conteúdo novo que for colocado aqui. Vou deixar na descrição o treinamento que eu vou fazer chamado Mapa da Identidade. Muitas vezes estamos com máscaras porque ainda não entendemos quem somos de verdade. Nesse treinamento eu vou te ensinar sobre dons, talentos, múltiplas inteligências, perfil comportamental, uma série de ferramentas, estratégias, uma série de ensinamentos para que você olhe para dentro, mergulhe em si e dessa forma arranque todas as máscaras. Toca no link para você conhecer esse treinamento, vem crescer com a gente e te vejo no próximo vídeo.